Partindo então para a nossa última aula aqui do nosso módulo de funções, né? É importante entender que, por mais que esse módulo seja breve, ele realmente vai alavancar a qualidade da sua codificação. E dessa maneira você vai conseguir criar programas mais robustos, mais enxutos e principalmente programas que são bem mais fáceis de se dar manutenção. Entendo, o programa dificilmente vai ficar em uma versão inicial, ele vai receber incrementos, alterações, principalmente quando você trabalha com sistemas que constantemente se acham novas necessidades legais, etc., para alterar as coisas. E por isso as funções elas são tão importantes, porque você tem como alterar em um lugar só algo que vai afetar o programa inteiro, e assim você ganha tempo, agilidade e facilidade no processo. Nesse caso aqui, a gente também tem uma ferramenta muito interessante ao nosso favor, que são as funções lambda. Funções lambda, basicamente, são funções que a gente vai ter uma linha só de código. A gente vai dar o nome de lambda, a gente vai usar essa palavra, informando que ali a gente tem uma função lambda. A gente vai passar os argumentos, a gente vai escrever 2 pontos, dar um espaço, e então escrever a expressão que vai ser retornada. E normalmente a gente vai passar essa função lambda para dentro de uma variável. Dessa maneira a gente consegue manipular ela de um jeito mais fácil. Nesse caso aí a gente está criando uma função lambda com os argumentos x e y e que somam os dois. E ali a gente está utilizando o exemplo do print, né? Retornando o valor de 5 mais 8, vai imprimir 8. Ok? 5 mais 3 vai imprimir 8. Né? Então, assim, parece uma coisa besta, algo que não vale tanto a pena, né? Mas a grande verdade é que você utiliza isso em alguns métodos de programação funcional, que a gente chama. Isso é um conceito mais avançado, que você vai precisar estudar à parte, tá? Porque tem um certo nível de complexidade, mas que facilita bastante o código para programadores experientes e que também traz uma maior agilidade na interpretação e no processamento das coisas. Um exemplo aqui são as funções filter, map e sorted, que vão receber aí funções lambda para funcionar de um jeito mais rápido. A função sorted, ela pega um iterador, né, uma lista, por exemplo, e vai colocar aquela lista em ordem a partir de um valor, ok? Então, a gente passa uma função lambda que vai ser utilizada em cada um dos elementos. E quanto maior for o valor do resultado, maior aí, primeiro, ele vai ficar na lista. Ou seja, no caso, perdão, menor for o resultado, mais na frente ela vai ficar na lista. No caso, a primeira opção vai ser a kiwi, depois apple, cherry e, por último, banana. E como que a gente faz isso? A gente usa a chave ali, o key, igual, né? Passando essa função lambda, que a gente pode também tratar aí através de uma variável para não colocar tudo ali dentro de um parâmetro em si. Nesse caso aí a gente está passando o argumento fruta, né? E recebendo a expressão do tamanho daquela string. Aí nesse caso, o que a gente vai ver é a ordenação do menor para o maior. Então vamos para a parte prática dessa aula para a gente conseguir absorver esse conteúdo. Bom, para concluir então o nosso módulo de funções, a gente vai ver sobre as funções lambda. São aquelas funções que a gente tem argumentos e uma expressão, tudo dentro de uma linha só. A nossa sintaxe, a gente vai informar que é uma função lambda, a gente vai informar os argumentos e a expressão. Tanto que a gente não precisa aqui colocar parênteses, né? Só na chamada dessa função em si. E claro, a gente pode atribuir o valor a uma variável. Então toda vez que a gente chamar, a gente executa a função. Eu vou comentar aqui para que a gente não tenha interferência do código, mas basicamente o que eu estou fazendo é colocando essa variável lambda que recebe 2 parâmetros, somando os dois e guardando essa função dentro da variável. E nesse caso aqui, vai ter que imprimir 2 mais 2. Se eu rodar, o resultado bem simples, 4. Não tem grandes mistérios. Aí aqui a gente encontra um jeito mais direto, né,
de fazer isso. Algumas outras opções interessantes, que são os métodos que a gente usa para filtragem ou programação funcional em grande parte, né? Nesse caso, a gente vai ter aqui uma lista também de strings, que vai ser pera, uva e banana, são 3 frutas, e a gente vai imprimir essa lista só para conferir, né? Ela vem a ordem que ela vem originalmente, pera, uva e banana, do jeito que a gente definiu ali. Mas esse método aqui, que a gente vai chamar de sorted, ele vai ordenar, sort é ordenar a nossa lista de acordo com o parâmetro que a gente vai passar para cada item dessa lista. Para isso, a gente vai chamar a palavra key e passar uma função lambda para isso, que vai retornar um valor de fruta do tamanho desse item, né? Vou pegar esse item, vai ler e vai retornar o tamanho dele. Quanto menor for, mais para frente ele vai ficar. Salvei nessa variável, coloquei aqui e vou dar rodando. Então essa é a ordem original e essa é a ordem final. Ou seja, a menor palavra é uva, depois pera e por último continua a banana, que era a maior. Então é isso. Aprendemos aí a trabalhar com funções e vão ser extremamente úteis para os nossos próximos métodos, para os nossos próximos módulos, né? Então, espero que a gente já está chegando na metade do nosso curso, você consiga resolver aí bastante situações do dia a dia usando Python. Um grande abraço e até a próxima aula.